Neste bloco inaugural está Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro na bronca com a arbitragem nesse fim de semana e conquistando um ponto contra o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem acompanha a reunião da turma do bate-bola. Edu Panzi estava com a gente ontem na transmissão, nossa jornada esportiva diretamente da Arena do Palmeiras, que teve aquela declaração forte do técnico Leonardo Jardim, que foi endossada pela diretoria do Cruzeiro. Ontem ninguém falou na zona mista, de costume, né, Cirilo? Tem o registro com atletas, enfim, não teve. O Cruzeiro também aproveitou e voltou depressa para Belo Horizonte. Os atletas foram liberados no aeroporto e amanhã retomam os trabalhos à tarde na Toca, pensando no jogo contra o Vitória. Essa partida da sequência, rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre esses erros, Cirilo, o Cruzeiro está colocando na conta de mais erros que teve, né, dentro do campeonato. Começou, vamos lembrar aqui, daquela expulsão do Jonathan Jesus lá no jogo do Internacional, era início do Campeonato Brasileiro, o árbitro foi Marcelo de Lima Henrique, e depois uma sucessão de erros que aconteceram para o Cruzeiro no campeonato. Também aconteceram para outros clubes, óbvio, o Cruzeiro sabe disso, mas o Cruzeiro sabe que também foi prejudicado na Arena do Palmeiras. Jogar com um a menos não é fácil. Teve ali aquele lance mais forte do Gustavo Gomes para cima do Wanderson. Tudo isso impacta diretamente no resultado da partida. Em outros jogos também o Cruzeiro se viu prejudicado. Para mim tem um jogo que ficou emblemático e na reclamação do Cruzeiro também foi aquele duelo com o Santos, que teve aquela falta marcada do Matheus Pereira e o Zé Rafael, e depois o Caio Jorge fez o gol que foi anulado. Enfim, o Cruzeiro sabe disso. Teve a declaração forte do treinador, que deixou até nas entrelinhas, Cirilo, se vai permanecer no Cruzeiro. E aí é uma questão importante de ser destacada, é uma questão que fala de planejamento, porque o Cruzeiro já está fazendo planejamento com o Leonardo Jardim para a próxima temporada. Mas ontem o que vimos foi um Leonardo Jardim bem chateado, bem irritado com tudo aquilo que envolve não só a arbitragem, outras questões, calendário, ele falou de gramado e outras decisões que sabemos que são tomadas de forma aleatória no futebol brasileiro. O Edu, já nós vamos detalhar os lances, falar especificamente do que aconteceu no andamento do jogo, mas não é simples ignorar os assuntos externos ao campo e bola que interferiram e que interferem nesse campeonato brasileiro. Há pouco no Goleada a gente propôs uma discussão lá no @Itatiaia_Esporte, vamos trazê-la evidentemente também aqui para a turma do bate-bola. Nós vivemos tempos difíceis, de opiniões que têm que ser cada vez mais absolutas, em que você não pode falar de uma coisa sem... Você tem que considerar uma coisa como o único fator responsável por aquilo acontecer. Você não pode falar que o Atlético foi beneficiado num jogo e prejudicado no outro, que o Cruzeiro foi prejudicado num jogo e beneficiado no outro. Você tem que falar que sempre um clube A ou B é sempre prejudicado ou sempre beneficiado, e a gente entende aí a maneira de trabalhar de vários aí, mas nós não vamos trabalhar desse jeito, evidentemente, né? Assim, nós estamos falando de um sistema do futebol brasileiro que está sendo discutido já há certo tempo. E nesta temporada, em especial, com a implementação do VAR há alguns anos, mas o acesso a áudios, o acesso a interpretações, o número exagerado de equívocos de arbitragem nessa temporada, eles vão chamando a atenção para o problema do futebol brasileiro, que talvez o principal problema seja de fato a arbitragem, e o Jardim ampliou um pouquinho essa discussão, ampliou bastante inclusive essa discussão na única resposta que ele deu ontem na entrevista. O meu principal ponto nessa história toda é a dificuldade que nós temos no futebol brasileiro de não tratar o problema como individual. E quando eu digo nós, eu digo todos que precisam do futebol brasileiro em determinada maneira. A Rádio Itatiaia precisa do futebol brasileiro bem, né? Precisamos dos nossos clubes bem. Nós discutimos aqui todos os dias as nossas principais competições, a nossa principal competição, que é o Campeonato Brasileiro, mas as nossas principais competições de um modo geral. Há pouco você trouxe olhar, por exemplo, para a arbitragem nas competições da Conmebol, que também tem lá os seus problemas. Mas assim, a gente tem muita dificuldade ainda, os atores principais do futebol brasileiro,
em não tratar as coisas como individuais. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Cruzeiro só é prejudicado no Campeonato Brasileiro, porque não é verdade. Como o Atlético também não é só prejudicado no Campeonato Brasileiro, porque não é verdade. Há muitos lances em que os nossos clubes são prejudicados. E há lances também em que eles foram beneficiados. Como o Palmeiras, lá no futebol brasileiro, agora está o principal foco em cima dele, porque são lances gritantes em jogos recentes, mas o Palmeiras também não foi só beneficiado no Campeonato Brasileiro, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Internacional. Nós temos que atacar um problema que não é individual. Nós estamos falando de uma questão sistêmica, coletiva, que é o nível ruim da arbitragem brasileira e que, infelizmente, ela continua sendo discutida, ele continua sendo discutido de uma maneira infantil. A gente não sai da infantilidade de dizer que o fulaninho não pode reclamar porque no jogo passado ele foi beneficiado. E aí no fim de semana, quando o seu time é prejudicado, você tem o mesmo comportamento do cara que está falando agora. Nós precisamos avançar, sair do nível infantil de discussão clubista que nós temos por aqui, em achar que só o meu clube é prejudicado, só o seu clube é prejudicado. Nós não vamos sair do lugar enquanto a gente não discutir os reais problemas do futebol brasileiro. E os reais problemas do futebol brasileiro foram abordados pelo Leonardo Jardim. O sistema da arbitragem brasileira ainda é amador, os muitos erros dos árbitros, a dificuldade que nós temos em estabelecer critério de arbitragem, o mesmo árbitro de ontem, que em outros jogos apitou o mesmo lance de maneira diferente, o Ramon Abate-Abel, que já foi afastado, em outros lances, em outros jogos, teve arbitragens exemplares com critérios estabelecidos, mas depois no outro jogo já apita de um jeito completamente diferente. O Jardim fala de gramado. É absurdo a dificuldade de padronização de gramado no futebol brasileiro. Um tem sintético, o outro tem natural. O outro tem um sintético de um outro tipo, o outro tem um gramado esburacado, o outro tem um gramado de uma cor diferente. Não há padrão nisso. E calendário nós precisamos mais discutir, né? Nós já estamos vendo tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e também não há uma padronização. O Jardim ontem falou de sindicato de atletas para defender os interesses dos atletas justamente quanto a calendário. O meu principal ponto é esse, Edu. Precisamos parar, precisamos sair do nível da infantilidade, de achar que tudo que é falado é porque existe uma preferência clubista, e os clubes tratam também de uma maneira infantil as discussões que são graves do futebol brasileiro. Afinal, essa turma não consegue sentar a uma mesa os 20, 30, 40 principais clubes do futebol brasileiro e formatar uma liga que vai determinar estes padrões. Não sei se é benéfico a discussão infantil que nós tenhamos padrões no futebol brasileiro. Mas esse tipo de opinião que você está falando, e eu concordo com você, ela está cada vez mais difícil de acontecer, está cada vez mais utópica, porque falamos mais cedo, né? O jornalismo, os grandes veículos de comunicação, que outrora eram mídias convencionais, hoje se transformaram em mídias alternativas, né? Hoje o convencional que mais tem é mídia segmentada. É o canal que fala só do Cruzeiro, do Cruzeirense, do Atlético, do atleticano, do Flamengo, do flamenguista, e assim vai de todas as equipes. E todos eles são clubistas e passionais. Todos eles só vão enxergar o seu clube sendo prejudicado e o adversário sendo beneficiado. E eles são maioria hoje. Isso é a realidade. E eu não estou dizendo que eles estão errados, que não podem. Todos podem. Todo mundo pode ter o seu espaço. Mas é que quando vem um veículo que fala e que aponta que não existe o erro pró-clube A e o acerto pró-clube B. Existe erro. Existe erro. A culpa não é do Felipe. A culpa não é do Rafael Klein. A culpa não é do Wilton. A culpa não é do Klaus, a culpa não é do Abate. O problema é a arbitragem. O problema é a arbitragem sul-americana. Porque no meio da semana passada a gente falou de um pênalti inexistente para o Del Valle. Um pênalti absurdo. E que ontem teve um lance de amarelo, segundo amarelo para Fabrício Bruno, que foi parecidíssimo. E que ontem teve uma expulsão do Gustavo Gomes que parecia certa e que o árbitro de campo brigou com a imagem. Mas não é só o Rafael Klein que erra. O Ramon erra. O Felipe erra, o Klaus erra, todos erram, porque a arbitragem vive um problema muito grande. Eles são ruins, eles são mal preparados. Eles não têm as condições devidas para fazerem um trabalho de protagonismo, porque os árbitros também são protagonistas, eles definem jogos. As suas decisões definem jogos, definem campeonatos, e elas estão sendo mal tomadas. Não estão sequer respeitando a regra, por erros. Eu repito, eu acho que são erros de
profissionais, entre aspas, porque não são amadores, mal preparados. Enquanto um clube volta de uma viagem da América do Sul, de uma Libertadores em voo fretado, com tudo de bom e do melhor, o árbitro volta de ter apitado um jogo em outro país num voo convencional fazendo conexão, dormindo pouquíssimo. Enquanto alguns clubes pegam um voo fretado para viajar, fazer uma ponte aérea ou viajar da região sudeste para norte, o árbitro faz conexões, 2, 3, às vezes vai de carro. E cansa também, não estão preparados mentalmente, psicologicamente, e eles também vivem pressão. Só que não existe o canal de YouTube segmentado para defender árbitro. Não existe o comentarista que vai só defender árbitro, porque ninguém torce para árbitro. Ninguém torce para a arbitragem. Enquanto a gente continuar apontando o dedo para o CPF, para fulano de tal, e esquecer que o problema é macro, é o entorno do árbitro e não o árbitro, nada vai mudar. E os clubes, me parece, fazem questão de não quererem que as coisas mudem. Muito mais do que os atletas. Porque, para os clubes, o erro de arbitragem muitas vezes vira muleta. Por um mau trabalho na temporada, por um erro de planejamento, por um jogo mal jogado, por uma perda de campeonato, por uma sequência de derrotas. Muitas das vezes os clubes, os dirigentes pegam esses erros como muletas. E talvez não seja interessante que a coisa fique legal. É nisso que eu tenho batido há muito tempo aqui na Itatiaia. E ontem falaram Jardim e Abel, algo que os treinadores brasileiros já falam há muito tempo. Mas precisa vir um idioma diferente para jogar na nossa cara. E a gente fica envergonhado. Mas os técnicos brasileiros já reclamam e reclamaram há muito tempo de arbitragem. De falta de condição de trabalho para os árbitros, de condição de gramado, de diferença de gramado, de calendário. Há quanto tempo os técnicos brasileiros reclamam de calendário? Mas precisa vir um português para reclamar e ter voz ativa. Há quanto tempo nós reclamamos de calendário aqui? Cirilo, nós temos 3 equipes nesse momento envolvidas em 2 competições paralelas. Eu não estou falando de Copa do Brasil, que é depois do Campeonato Brasileiro. Acontecendo neste momento. Atlético, Flamengo e Palmeiras. O Atlético e o Palmeiras têm adversários equatorianos. O que aconteceu depois que Atlético e Palmeiras voltaram de Quito? O Palmeiras teve que enfrentar um jogo, confronto direto contra o Cruzeiro. O Atlético teve que fazer uma verdadeira decisão contra o Ceará. O que fizeram Del Valle e LDU? Descansaram. Descansaram porque o jogo que seria dos dois, um confronto entre os dois, o líder do campeonato Del Valle e o vice-líder LDU foi adiado. Porque a Confederação Equatoriana entende que é fundamental que os seus afiliados descansem, estejam bem preparados mental e fisicamente para um jogo que pode levá-los a 2 finais continentais. A CBF, ela dá uma banana para os seus afiliados, ela quer saber da competição dela, ela sabota o próprio produto, porque os times estão estrupiados, cansados. O Flamengo foi a Fortaleza e jogou mal. O Palmeiras recebeu o Cruzeiro e jogou mal. O Atlético recebeu o Ceará e jogou mal. Os 3 jogaram mal. Porque não tem condição de jogar bem. E aí entra em campo para o Palmeiras para jogar contra o Cruzeiro. Vem o árbitro e faz uma pataquada daquelas. E o principal prejudicado da noite foi o Cruzeiro. Em termos de arbitragem. É evidente, né? Foi o Cruzeiro, não foi o Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado pelo calendário, por não poder descansar seus atletas, chegou estrupiado fisicamente, mentalmente, mas o prejudicado pelo péssimo árbitro, pelo péssimo trabalho do árbitro daquela noite, que foi o Rafael Klein, que não está sozinho nisso, todos os outros estão trabalhando mal, o grande prejudicado foi o Cruzeiro. Pela não expulsão do Gomes, que foi evidente. Tem muita gente falando do gol anulado do Palmeiras, é brigar com a imagem também. Hoje já apareceram vários ângulos. Brigar com a regra, né? O Cássio está com a mão sobre a bola, a regra diz que aquilo ali é posse do goleiro, o gol foi bem anulado. Talvez tenha sido o único acerto da arbitragem. A não expulsão do Kelvin é um escárnio, porque o Lucas Silva fez uma falta igual e o mesmo árbitro amarelou e ele mudou o critério na falta do Kelvin. A expulsão, o segundo amarelo do Fabrício Bruno, não foi nada no lance, foi um choque. Não foi falta nem de um nem de outro. Mas é que o segundo amarelo, o protocolo do VAR não permite que o vídeo chame. Então, cara, são muitas questões envolvendo o futebol brasileiro e que a cada rodada uma equipe é a prejudicada e a outra beneficiada. Mas eu vou repetir, não há prejuízo ou benefício, há erro, a falta de condição de trabalho para árbitros. A falta de padrão para gramado. E o principal, o calendário do futebol brasileiro é uma M. Ontem eu falei o palavrão, não vou repetir aqui em respeito ao ouvinte e à Rádio Itatiaia.
É uma M. O calendário do nosso futebol é uma vergonha. Nós somos palhaços, é um circo o calendário do futebol brasileiro. Então é difícil, cara. A cada dia na turma do bate-bola a gente fala de erro de arbitragem envolvendo um clube. E infelizmente dessa vez o grande prejudicado foi o Cruzeiro. Importante soltar essa frase de novo para a turma que só quer ouvir a metade. O Cruzeiro foi extremamente prejudicado pela arbitragem no jogo de ontem. Extremamente prejudicado, lances capitais. Não adianta discutir contra a realidade. O prejudicado do jogo de ontem foi o Cruzeiro. Fala, Pansieri. E aí, o Panzi tocou no assunto do Gustavo Gomes, que foi uma dividida com o Wanderson. E o Panzi, ele explicou, ele foi bem teórico no comentário da partida, que não foi a pancada na perna do Wanderson que levou o jogador a sair. É que ele faz o movimento e na hora que ele cai e aí teve ali um rompimento de músculo, né? Todo mundo ficou com essa preocupação com tudo isso, né? Que envolve ali uma lesão, foi tirado de campo, enfim. A informação é que o jogador teve sim rompimento desse músculo posterior da coxa esquerda, né? Teve aí rompimento em pelo menos 2 áreas e vai começar tratamento na Toca da Raposa, né? Já começou o tratamento na Toca da Raposa, vai fazer toda... Então é desfalque por muito tempo, né? É desfalque por muito tempo. O Cruzeiro não oficializou essa informação, mas deve acontecer aí nas próximas horas, amanhã, enfim, quando tem a reapresentação à tarde. Mas a informação é que o Wanderson teve algo que vai precisar e demandar tempo. Vai ter o trabalho aí do departamento médico, departamento de saúde, departamento de performance, é um trabalho integrado. E aí perde um jogador para partidas difíceis e para duelo contra o Corinthians. Será que vai estar pronto até dezembro? Então são situações complicadíssimas e essa é uma baixa aí importante no Cruzeiro.